Sejam bem-vindos a mais um Viola de Papo. E o papo hoje aqui é com Milton Araújo. E aí, Zé? Salve, Milton Araújo. Beleza. Milton Araújo, conhecido há um bom tempo, violeiro dos bons. Foi um dos produtores do primeiro disco da Helena Meirelles, sobrinho da Helena Meirelles, Sim. né? Sobrinho da Helena, da grande violeira Helena, saudosa. E essa canção aí, essa música, esse tema... Esta canção é uma das canções mais tradicionais de Mato Grosso do Sul, da divisa com o Paraguai, né? Que é chamado Quilômetro 11, muito conhecida essa música, conhecida até pelos gaúchos, que tem várias gravações do Borghetti com essa música. Ela é uma música muito tradicional chamada Quilômetro 11. Fazia parte também do repertório da Helena, do meu tio, irmão da Helena, que convivemos juntos, tá? Então é coisa que vem de longe. Quantos anos tem esse tema? Ah, esse tema tem por uns 100 anos. 100 anos. Já os compositores já são... A proximidade, né, do Paraguai com o Mato Grosso tem uma coisa que une. É porque ali, né? na divisa ali, eles não só na divisa, mas eles falam três línguas. Falam o nosso português, eles falam o castelhano, que eles chamam, e falam também Guarani. Né? E as músicas também são as mesmas. Tanto do lado de lá, como que eles ouviam a mesma música, né? Olha só. E por isso você vai no Mato Grosso, é tudo polca paraguaia, rasqueado, guarânias, né? Músicas do Bacia do Plata, né? De tudo. Coisa que emociona esse negócio, né? Meu, é demais. E essa viola aí era uma das violas, era a viola legítima que a Helena usava? Sim. A Helena usou essa viola há muito tempo. A Helena ficou assim conhecida com essa viola, né? É uma viola que já está na minha família há muito tempo e grandes violeiros da minha família já tocaram essa viola. E ela é uma viola mítica, ela tem fotos dela em vários lugares do mundo e a sonoridade dela também é algo incrível. Eu quero te agradecer que antes aqui você me deixou tirar uma foto com ela. Sim. Então tem um retrato com a viola. E um som dela é maravilhoso, essa dinâmica, né, Del Vecchio, que já é uma tradição, né, tradição da Del Vecchio. Né? Eles chamam violão ou viola ressonadora, né? Chamam dinâmico também, porque tem um prato de alumínio cônico aqui que dá um volume maior de som e muda o timbre também. O timbre é diferente quando é influenciado pelo prato de alumínio, né? Então ela tem uma sonoridade muito característica, muito peculiar. Dentro muito como se fosse para quem não conhece, é como se fosse um disco, né? Um disco voador, né? Tipo, mas não assim, a boca para baixo. É para cima, né? Para cima a boca? A boca ela começa abaixo e ela fecha aqui em cima, como um vulcão. Exato, assim. É muito legal. É um cone invertido. E essa de que ano que é essa viola? Ela é da metade dos anos 50. Metade dos anos 50. Esta aqui. Nossa, e a madeira já está sequinha. A tendência é melhorar a madeira, você vai melhorando o som, a sonoridade e tal. Então esses instrumentos hoje estão no máximo do seu som. São minhas ferramentas de trabalho também. Não sou colecionador, eu sou músico e os instrumentos são minhas ferramentas de trabalho. Para cada tipo de música eu escolho um tipo de som, um instrumento próprio para aquilo lá. Você não coleciona, você toca os instrumentos. Os instrumentos são minhas ferramentas, uso nas minhas produções, nos meus shows, não é para pendurar na parede, não. É para tocar, isso que é legal, você tem um instrumento para tocar. Você pode colocar um instrumento na parede, nada contra, mas se você tiver um instrumento desse, estiver na parede, passa para nós aqui, a gente dá um quadro bonito. Isso. Brincadeira. Não é não? Lógico. A gente toca o instrumento, mas é muito legal. O instrumento precisa ser tocado. Exatamente. Senão perde o som. Ele perde o som. Ele tem vida. Ele é alma, né? Tem alma. Exatamente. Ô Milton, conta um pouco aí da sua trajetória, quando você ao certo iniciou com a viola. Assim. Sim. Quando você entrou nesse universo da viola, eu te conheço há um tempo, eu já te vi tocando violino, violão, folk e tal, mas a viola, quando foi assim que bateu assim? Bom, para começar, na minha família sempre houve violeiros, né? E como sempre houve viola em casa também, eu sempre dava uma tocada quando eu era assim, adolescente. Sem compromisso. Mas eu me lembro que aos 16 anos, inclusive essa viola mesmo, eu cuido dela desde essa idade. Eu já comecei a tocar na Cebolão, eu já tocava aos 16 anos, eu já tocava na viola também, né?
E passei muito tempo, o início da minha carreira musical, aos Sim. 17 para 18 anos, quando me tornei músico profissional. Sim. Eu tocava música regional na época, aliás, eu tocava essa viola. Aham. Então essa viola também me acompanha há muito tempo. Ela tá já É. ali, É. ela tem uma Sim. liga contigo. É. Então eu comecei a tocar viola aos 16 anos, mas eu já tocava violão anteriormente. Tá. Sim. E eu me tornei músico profissional como violeiro, tocando viola aos 17 anos, 18. Hoje estou tocando viola ainda, graças a Deus, é uma maravilha. Que bacana. Então é uma coisa que já vem de longe da minha própria família e eu mesmo teci o interesse na minha adolescência pela viola. Né? A tua origem da tua família é do Mato Grosso? Sim, do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul. A família da minha mãe, né? A Helena Meirelles também é de lá, de lá. São irmãs, né? Então a minha família... Aliás, o Mato Grosso do Sul é um dos focos da afinação Rio Abaixo, porque é pouco conhecido os focos da afinação Rio Abaixo no Brasil. Diz que lá do lado do rio Urucuia, assim diz o Paulo Freire, né? Um dos lados do rio eles tocam Rio Abaixo, outro Cebolão. Então em Minas, na verdade isso vem de Minas, mas foi parar no Mato Grosso, né? Então tem esses dois focos de viola Rio Abaixo que eu consigo comentar algumas coisas. Um eu sei por causa da minha família, já está no Mato Grosso do Sul há várias gerações e eles já tocavam viola na afinação Rio Abaixo há várias gerações lá. Várias. A Rio Abaixo já está inserida na história, né? Sim, é. Cronologicamente, sim. Né? Depois você trabalhou outras afinações, Cebolão e outras, né? Boiadeira também não? Não. Mas Rio Abaixo... essas afinações né, mudam de nome, às vezes mudam uma corda só, corda já muda o nome, outro nome, né? Mas eu me foquei na Rio Abaixo, na Cebolão. Né? Essa afinação é uma afinação maravilhosa. Sim. Eu curto pra caramba. Eu toco mais na afinação em Mi, mas a Cebolão. Mas eu tenho uma viola lá afinada em Rio Abaixo. Sim. Mas me diga uma coisa, a afinação, as violas do Mato Grosso, eu vou falar um pouco das violas, da afinação. Sim. Que tipo de viola... É porque assim, você trouxe uma dinâmica. Sim. E qual é o tipo de viola que começaram a tocar na afinação Rio Abaixo? É uma viola mais rústica, feita por luthier? Tem alguma marca específica ou não? Assim... Sim. Tem desde porque ela fica perfeita, só para dizer, ela fica perfeita nesse modelo, dinâmica, na dinâmica, tal. Porque assim a viola caipira chegou no Mato Grosso do Sul através do André Luiz Pereira, isso 1872. E ele trouxe de Minas, então era uma viola, sei lá, de Queluz, uma viola... Imagino que a viola dessa época, né, que eles levaram lá para o Mato Grosso, ele já tocava, ele chegou lá aos 18 anos, esse André Luiz Pereira, né? Então, mas diz que antigamente era mais comum a prática da viola Rio Abaixo, da afinação Rio Abaixo. A Inesita me disse que até os anos 50 era mais comum tocar viola Rio Abaixo. Nas fazendas tocava-se a viola afinação Rio Abaixo. A Inesita me disse numa oportunidade. E depois, mais para os anos 50, com pagode, tinha o carreiro, toda aquela coisa, a afinação Cebolão foi prevalecendo. Mais, né? Digamos assim, mais... midiaticamente mais famosa, né? Mais usada, né? Mas anteriormente, antes desse período, pelo que eu vi, era mais usado a afinação Rio Abaixo mesmo. Na região. Na região. Mas na geração da minha família, da Helena, tudo, eles vertiam o violão também para Rio Abaixo. Eles não tocavam o violão na afinação tradicional. Tanto que a Helena finalizou a carreira dela com um violão que ela usava vertido na Rio Abaixo. Eles usavam, na verdade, a afinação Rio Abaixo para solos. Eu também. Eu só consigo ver a afinação Rio Abaixo para solos, eu não consigo pensar nela harmonicamente. Eu já pensei sobre isso que você está falando, e eu concordo também. Eu não consigo ver ela para harmonia, mas para melodia. Para melodia, e né? eles eram grandes solistas, né? Na minha família. A Helena é o fruto que antecede, né? De uma família que antecede. Ela já é o resultado de gerações anteriores. Ela é de músicos na família e da mesma qualidade. Então, meus tios que eu conheci, irmãos da Helena, eram qualidade de músicos, de solistas impressionantes. A Helena também, ninguém perdia nada para ninguém. Era todos no mesmo nível de toque, ela, na verdade, ela veio e representou toda essa geração, verdade. Né? De uma forma, digamos, mais popular, né? Essa palavra midiática, mas é a palavra, né? Sim. Na mídia em geral, né? Ela trouxe toda essa... Essa gema, né? Ela trouxe,
falou, é isso aqui que nós fazemos, que a minha geração fez, que todos, é isso aqui. Ela representou, né? Foi uma grande... As pessoas falam, não, como a Helena foi conhecida já aos 70 anos, que é o primeiro CD dela, tinha 70 anos. As pessoas comentam, não, se ela houvesse sido descoberta quando ela era jovem, tudo bem, poderia. Mas o fato dela ter permanecido oculta tanto tempo, e depois que já estava degenerada a música sertaneja, ela trouxe uma gema lá contida todo esse tempo para mostrar para as pessoas ali o que eles guardado. Então ela foi uma renovação também, porque ela trazia essa coisa lá de trás, manteve sempre, né? E depois, lá aos 70 anos, veio revelar isso para as pessoas. Então, eu acho interessante ter acontecido desta forma, né? Eu também acho. Eu não concordo muito com essa... se você tivesse começado com 20 anos, com 15, talvez não seria a Helena. E isso vale para qualquer artista, qualquer músico, creio, né? Porque tudo tem o seu momento certo, né? No caso da Helena, nada por acaso. Eu havia perdido meu outro tio, aliás, que foi um dos que ensinaram a Helena a tocar, assim, que a Helena teve ele como referência, e um tio-avô chamado Leôncio. O meu tio que morava aqui chamava tio Álvaro, o tio Arvo. Nossa, um exímio sulista de Rio Abaixo. Eles todos, né? Eles faziam baile de roça, né? No tempo que eles viviam no Mato Grosso, faziam baile de roça. E a Helena também. A Helena fazia baile já aos 7, 8 anos, ela já, 10 anos de idade, eles levavam a Helena para fazer baile de roça mesmo. E eram solistas, grandes solistas. E como ele faleceu um ano antes da Helena reaparecer, porque a Helena ficou desaparecida da família por 33 longos anos, né? Eu conheci a Helena, minha tia, eu tinha 23 anos. Eu já era músico profissional desde os 17 para 18. Eu conheci ela nessa época, eu não conheci a Helena na minha adolescência ou na minha infância. A Helena era desaparecida. Você só ouvia dizer. E a gente conviveu com esse meu tio, que era irmão da Helena, um grande músico. E daí foi o interesse todo pela viola. Eu sei da história toda. Mas o importante é que quando a Helena surgiu, meu tio já havia falecido e aquele repertório havia se perdido. Mas com o surgimento da Helena, ela tinha todo aquele repertório vívido na mente dela. Então nós conseguimos recuperar todo o repertório que achávamos que havia partido. Então isso foi uma grande coisa, ela ter surgido que história, nessa né? época. Que história. Me diz uma coisa, Milton, o Mato Grosso também é conhecido pela viola de coxo, né? O que você tem a dizer? Você toca, você... É comum, foi comum a viola de coxo também no meio? A viola de coxo é mais comum ali pro lado de Cuiabá, né, na região. Me ajuda na geografia. É verdade. Hoje é Mato Grosso, né? Antigamente a gente chamou de Mato Grosso do Sul, hoje é o Mato Grosso que é parte de Cuiabá. A minha família contava histórias geral, assim, não mencionava a divisão entre Mato Grosso do Sul. Era geral. Era naquele tempo eles falavam. A viola de coxo é do outro lado. Mas na região de Cuiabá tem um tal do cururu mato-grossense, que também é outro, que é usado muito, empregado essa viola de coxo, né? Eu não toco ela não, mas tenho grandes amigos que o Daniel. Não, mas é bom dizer, né, sobre a viola de coxo. Todo mundo já relaciona a viola de coxo com o estado do Mato Grosso, tanto Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso, né? Mas é importante dizer não é uma separação, mas é digamos que é uma tendência de uma banda, né? De bandas, né? Então a banda dela, digamos, da sua geração lá, poderia haver viola de coxo, mas não era... A viola de coxo era mais comum na região do norte. Do norte, Cuiabá, por aí, naquela região. No Mato Grosso eu acho bacana a viola de coxo também. Me diz uma coisa, vamos tocar uma música. Vamos tocar outra. Depois eu quero comentar sobre um outro detalhe aí técnico. Qual viola você vai usar? Eu vou usar essa viola aqui. Maravilha. A viola Cebolão. Essa viola tem uma data também, tem um ano... Essa é a minha viola mais recente, ela é 1970, também é uma Delvec. E a sonoridade das Delvec... Pode afinar, fique à vontade. Boa? Manda bala, quando quiser. Então, assim, o pagode, que é o pagode que o Tião Carreiro criou, na viola Cebolão é difícil ter as combinações de cordas soltas, cordas presas, né? Por isso que os pagodeiros não gostam da viola dinâmica, por causa dessa... Aqui na hora de abafar a mão eles não conseguem por causa dessa ponte. É alto.
Então a viola cebolão, que qual os pagodes são criados, né? E um dia eu cheguei onde eu dava aula numa escola, uma quinta-feira de manhã eu cheguei para dar aula e cheguei lá e o aluno não chegou. Bom, como para mim não tem tempo perdido, aí me surgiu eu com a viola na mão afinada, me surgiu uma melodia, eu percebi que era uma base de um pagode. Aí eu resolvi desenvolver e levar esse pagode até as últimas consequências. Então chama Pagodeira. O tema me surgiu assim, ó. Eu falei, nossa, que coisa, né? Essas legal. notas. Aí eu falei, eu vou desenvolver isso para ver até onde vai. Então fica assim. É isso. Aí fui seguindo essas notas, cheguei onde você viu. É isso. É isso. Ó, cheguei lá. É isso. Qual é o nome? É Pagodeira. Pagodeira. Essa música tem... qual a idade dessa música? Essa música tem pouco tempo, deve ter uns 6 anos por aí. 6 anos? É. Caramba, velho. Gostei dessa sua variação que você fez aí. Com nossa. É porque todos esses acordes têm sétima, né? Menores. Exatamente. Né? E você costuma tocar muito com palheta, né? É. Eu uso palheta de chifre de boi para tocar viola, afinação rio abaixo. E para viola cebolão, eu uso a dedeira. A dedeira. A dedeira. Mas você usa ela de uma forma
como se fosse uma palheta. É porque, na verdade, você pega a dedeira como se fosse uma paleta. Assim, né? Uma paleta você pega assim também. Exatamente. E fica melhor para fortalecer a mão aqui do que se você tocar assim, fica sem precisão. Isso é verdade. Quando você pega assim, você foca mais nas cordas para manter uma precisão de pegar a corda certa. Né? Se tocar assim, tá errado. Tá. Então, tem que pegar assim, que nem uma paleta. E qual tipo de dedeira essa daí? Uma dedeira comum? Todas as dedeiras é melhor pegar assim, para você focar. Mas eu digo o material dela, não importa. Esse material de silicone que eles fazem aí, né? Então, é normal. É normal. Agora, a outra você toca com chifre. Eu uso paleta de chifre de boi. Tem uma história, né, sobre o que você fala, que você conta muito. Conta pro pessoal. As paletas de chifre de boi, se a gente pensar em décadas atrás, ainda não havia chegado assim a indústria plástica assim com dedeiras ou paletas no interior do Brasil, nas fazendas. Então, todos os bandolinistas, cavaquinistas, eles faziam paleta a partir de chifre de boi. Aliás, é muito melhor do que esse material de plástico, esse material... Porque a paleta de chifre de boi, pelo material que ele pertence, ele enriquece mais as frequências entre médios ou graves e agudos, ele enriquece as... Impressa uma aqui. Ele enriquece as frequências também, né? Essa é uma paleta de chifre de boi. E ela é fina, né? Ela é fina porque ela tem que ser bem flexível. Você pensa que um bandolinista tocaria assim, ó, fazendo um trinado assim, então ela tem que ter essa flexibilidade. Seria equivalente a uma paleta de tensão média. Ao mesmo tempo ela tem uma resistência por causa do material, a cartilagem, então ela tem uma bela resistência, né, em alta articulação, como um trinado e tal. E tem uma simpatia, não tem? Sim. As paletas... Inclusive eu faço essa simpatia. Foi mesmo? Aprendi com a Helena. As paletas sempre foram feitas... muito de simpatia. É uma simpatia que as paletas de chifre de boi são feitas na Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa. Detalhe, debaixo de uma figueira. Tem que ser debaixo de uma figueira. Né? Então... Achar uma figueira aqui na região... Tem aqui no... É uma noite muito poderosa, porque eu não conheço um dia mais poderoso do que uma Sexta-feira Santa. Né? Nem o Natal, nem o seu aniversário, nem... A Sexta-feira Santa tem uma energia incrível esse dia, né? Tem um horário? À noite. À noite. A partir da noite da sexta para o sábado, né? Então você esvazia a sua mente, leva as suas... Material. Vai cortando certinho conforme você acha que tem que ser. Eu já faço pro ano inteiro. Eu faço pro ano inteiro. Eu não faço uma só. Eu faço dezenas. E algumas eu vou já naquele dia dando um passe nelas para poder tocar, deixando justinha. Outra ao longo do ano eu vou, mas eu corto toda na Sexta-feira Santa. Olha só. E aí acho que eu vou usar mais em breve, ou acho que eu vou usar mais... Então eu já deixo cortadas todas para o ano inteiro, né? Elas costumam desaparecer? Ah, sim. A paleta parece ter uma coisa... a paleta, né? Tem uma coisa meio não sei, alguém vai lá e pega danada... E depois ela aparece num lugar. É verdade, aparece. Num lugar que você menos imagina. Muitas pessoas, às vezes, andam atrás de mim depois do show. Me dá uma paleta, porque achava que é paleta de chifre de boi e tal. E às vezes eu levo, eu falo, toma, né? Tá falando. Puta, é legal essa história da paleta. Aqui a gente mora. A tua origem é familiar do Mato Grosso. Sim. Né? Tá. Mas você nasceu em Santo André. Eu sou nascido em Santo André. Então você nos anos 60 e poucos. Então você é... Como que eu falo? Eu costumo dizer que eu sou mineiro de Santo André. Sim. Né? Porque meus pais são de Minas. Então você é mato-grossense de Santo André. Exatamente. Porque aqui em Santo André, estando longe, a minha família ao longo dos anos 50 começaram a se mudar para o lado de São Paulo, primeiro na região lá a região lá de Sorocabana, e depois chegaram até aqui o ABC. Até aqui o ABC. Então, isso foi uma coisa boa, porque nós mantivemos aqui no ABC a tradição do Mato Grosso do Sul, desde causos de superstição, que eu ouvi tanto da minha avó, causos mesmo, de saci, de mula, assim, de tudo, de lobisomem, muitos, a gente ouvia muitos causos de superstição. E também a alimentação. Então a alimentação. A alimentação também. Como uma alimentação assim, típica? Por exemplo, tudo tem...
tudo tem mandioca, vamos supor, você não vai comer arroz, você vai comer mandioca com carne, por exemplo. É tudo coisa forte, legumes forte mesmo. Para dar sustância. E também a gente manteve a tradição da música aqui. Tanto que eu fui tocar, alguns anos atrás, no aniversário de Campo Grande, eu, nascido em Santo André, levando para Campo Grande, música mato-grossense que os mato-grossenses não conheciam. Porque a globalização tende a perder o regionalismo. O regionalismo perde com a globalização. No entanto, num foco longe de onde é a área, onde é aquela tal área, em Santo André, aqui num foco pequeno, é mais fácil manter a tradição assim do que num lugar onde recebe muitas informações, muita. Entendi. Então, num lugar. Desculpa, como Folia de Reis, né? Que fazem aqui na região. Que trazidas do interior de São Paulo, Minas, né? É verdade. Mesmo. Tem festas, festas assim, folclóricas, que vamos supor que eram como é que é aquele lugar? Carapicuíba, por exemplo. Hoje Carapicuíba é um centro enorme, então se perdeu. Mas onde essas tradições foram para lugares mais distantes, eles se mantiveram. Em pequenos, né? Em pequenas vilas, em pequenos... eles mantiveram, por exemplo, a festa do Sarabacuê, que hoje pouca gente conhece, que em Carapicuíba era uma festa enorme, né? Mas ao longo do tempo, pelo crescimento da cidade, tudo isso foi parar em outros lugares onde eles fazem a festa Sarabacuê, que vem dos índios também. E eles mantiveram a tradição em focos assim, do que nos grandes lugares que, pela globalização, se perde. A globalização, ela destrói o regionalismo, né? A tendência é essa. E a gente conseguiu manter aqui a tradição da afinação rio abaixo, da musicalidade, da alimentação, das superstições, tudo. Então a gente cresceu nesse clima, né? Tem uma... Só para não encerrar a conversa, mas encerrar só essa parte, fora a tua família tem outros mato-grossenses assim, que se reúnem aqui no ABC? Não tem nada assim? A minha família já é bem grande aqui. Já é até... Então... A gente se reúne para tocar. A gente... A minha família de mineiro é pequena, mas mineiro também. Por isso que eu, desde criança, eu corria em torno dos violeiros. Certo. Porque os violeiros tocando em casa, num domingo normal, um domingo por um almoço, eu era uma das crianças que corria em torno dos violeiros. Depois até que hoje me tornei violeiro e vejo crianças correndo em torno de mim. Que bacana, né, meu? Isso é maravilhoso. É assim, e você tem CDs, trabalho solo? Tenho. Quantos você tem? Eu tenho 2. 2? Sim. E qual é Um chama Pássaro Tiuí, que eu fiz em homenagem ao Mato Grosso do Sul, com músicas tradicionais, não músicas de autoria minha. E para encontrar esse trabalho, esse material teu, nas redes, no YouTube? Você entra no meu Facebook, consegue. Sim, Miltons Araújo. Miltons Araújo, você me acha lá. Miltons Araújo. Isso. Tá certo. Lá no Facebook e no YouTube. Jogando ali no geral, já te acha? Já me acha. Já vi. Né? Então tá certo, Milton. Olha, foi um prazer bater esse papo com você. Eu sei que o tempo é curto, a gente podia ficar aqui 2 horas batendo papo aqui, né? Sim. Tocando essas Só violas. de papo não precisava nem tocar. Nossa, só de papo e naquela. Você, inclusive, você quer falar do teu espaço que você tem lá? Sim. Você tem um espaço, né? Qual é o nome? Nós temos um espaço chamado Espaço Lápis Lazuli. Lápis Lazuli. Onde nós temos vários tipos de atividade, desde yoga, dança do ventre, música. A gente tem aulas de violino, de teclado, de viola caipira, onde eu tenho uma roda de viola. E o professor? Eu sou o professor lá. Você é professor de yoga? Não, de viola. Não. De viola. Porque assim, a música já é uma meditação. Então quando você começa a tocar, você já entra em estado meditativo imediato, né? A música ajuda muitas pessoas. O Espaço Lápis Lazuli vai estar aqui depois, escrito então o Espaço endereço. Lápis Lazuli é um lugar muito luminoso, muito interessante de ficar. E lá a gente pratica muitas atividades na arte, muito legal. Todos os tipos. Milton, prazerzaço. Sim. Tem alguma coisa que quer acrescentar aqui? Porque, olha, vou te falar uma coisa, eu por mim ficava aqui batendo papo, pegava uma viola e te acompanhava. Sim. Mas a gente não vai ter tanto tempo agora, mas... Eu posso fazer uma musiquinha? Então, vamos encerrar com essa música, o programa, mas antes disso, você tem mais alguma coisa que você queria acrescentar? Faltou a tua informação? Porque, olha, pra mim, pra gente aqui desse programa do Viola de Papo, pra nós é uma honra, bicho. Você, como meu amigo,
E como violeiro, assim, tratando essas tradições assim, com carinho, com respeito. Sim. E levando essa energia para as pessoas, isso é uma honra para a gente. É uma honra tê-lo aqui. Para mim também. Uma honra estar aqui com vocês. Então, tá ótimo. Milton Araújo. Sim. Tem uma coisa, Miltons? É Milton... Mas lá tá Miltons. Tá, né? Miltons. Miltons. E tem a ver comigo, né? Miltons. Tá. Milton, é verdade, tons, tá? Então, gente, eu quero agradecer você, Sim. quero agradecer a todos, agradecer o Rubens Neviana, produtor, aqui editor do programa, Fernando Neves também, e a AEQ, que cedeu aqui o estúdio para a gente fazer esse programa para vocês, tá? Acompanhe o Viola de Papo, sempre aí, curtindo, compartilhando, todas essas pessoas que moram aqui. Vamos falar, não é bairrismo, mas vamos falar que é de Santo André, que é do ABC, e até São Paulo. Depois a gente vai expandindo pelo mundo. Aqui temos um violeiro de Santo André, que é Mato Grossense. Então. Na verdade, tem mineiro, tem tudo. Então, muito obrigado mesmo, gente. Nós vamos para o último som. Qual é o nome da música? Ó, uma música chamada A Moda da Onça. A Moda da Onça. Clique, compartilhe, clique, compartilhe, clique, compartilhe. Viola de Papo. A moda da onça. Maravilha. Então vamos lá, A Moda da Onça. Assim, ó, se você quiser até cantar comigo esse trechinho aqui. Eu vou olhar ali. A onça lá na beira lá do rio, na barranca lá do rio, lá na curva lá do rio. Topa com a onça lá na beira lá do rio, na barranca lá do rio, na curva lá do rio. Olha pra onça lá na beira lá do rio, na barranca lá do rio, na curva lá do rio. Luta com a onça lá na beira lá do rio, na barranca lá do rio, na curva lá do rio. Doma a onça lá na beira lá do rio, na barranca lá do rio, lá na curva lá do rio. Cheira a onça lá na beira lá do rio, na barranca lá do rio, lá na curva lá do rio. Pinta a onça lá na beira lá do rio, na barranca lá do rio, lá na curva lá do rio. Brinca com a onça lá na beira lá do rio, na barranca lá do rio, lá na curva lá do rio. A onça lá na beira lá do rio, na barranca lá do rio, lá na curva lá do rio. Toca pra onça lá na beira lá do rio, na barranca lá do rio, lá na curva lá do rio. Dança pra onça lá na beira lá do rio, na barranca lá do rio, lá na curva lá do rio. Canta pra onça lá na beira lá do rio, na barranca lá do rio, lá na curva lá do rio. Cata a onça lá na beira lá do rio, na barranca lá do rio, lá na curva lá do rio. Beija a onça lá na beira lá do rio, na barranca lá do rio, lá na curva lá do rio. Cruza com a onça lá na beira lá do rio, na barranca lá do rio, lá na curva lá do rio. Ama a onça lá na beira lá do rio, na barranca lá do rio, lá na curva lá do rio.